Você cresceu, seguiu em frente, construiu uma vida adulta cheia de responsabilidades, máscaras e obrigações. Mas no fundo, existe um eco. Um chamado silencioso que você raramente escuta, mas que nunca parou de existir. E se a criança que você era ainda estivesse esperando por você? Talvez você a tenha deixado em algum lugar distante do tempo. Em um quarto pequeno, sentado no chão, olhando para a porta fechada, imaginando se alguém viria. Ou talvez ela esteja escondida no fundo de memórias que você evita, acreditando que já superou. Mas o que aconteceria se, em vez de fugir dela, você ousasse voltar? Porque a verdade é essa. A criança que você foi não desapareceu. Ela não morreu só porque você cresceu. Ela permanece viva, congelada nos momentos de dor, de abandono, de medo. Ela continua esperando alguém que nunca chegou. E esse alguém sempre foi você. Pense em como você sobreviveu. Você aprendeu a ser forte, a ser calado, a ser prestativo. Você virou adulto cedo demais, acreditando que precisava se adaptar para ser amado. Mas a cada vez que você se calava, que engolia o choro, que fingia estar bem, uma parte sua ficava para trás. Essa parte não amadureceu, não se transformou. Apenas ficou ali, parada no tempo, olhando para você. Você a sente em pequenas coisas. Naquele aperto no peito quando recebe um elogio e não sabe acreditar. Na estranha sensação de vazio quando conquista algo que deveria trazer felicidade. No medo irracional de ser abandonado, mesmo quando alguém diz que vai ficar. Essas não são fraquezas do adulto que você é. São vozes da criança que você era, gritando: ainda estou aqui. Imagine entrar em uma casa antiga coberta de poeira. Você caminha por corredores silenciosos e no último quarto encontra uma criança sentada, encolhida, esperando. Ela não olha para você de imediato, como se tivesse esquecido o que é ser visto. Ela segura um brinquedo quebrado, talvez um pedaço de papel, talvez nada. E quando finalmente levanta o rosto, os olhos dela são os seus. Esse encontro não é fantasia. É a metáfora exata do que acontece dentro de você. Sua criança interior nunca deixou de esperar que alguém viesse. Ela esperava que um adulto a protegesse, que um pai ou mãe a acolhesse. Mas ninguém veio. Então ela continuou esperando. E agora, a única pessoa capaz de entrar nesse quarto é você. Mas por que você teria medo de encontrá-la? Porque junto com ela estão as dores que você evitou sentir. Lá estão as lágrimas que você não derramou, a raiva que você engoliu, o medo que você escondeu. Se você abrir a porta, vai precisar encarar o luto pelo que não teve, pela infância que não aconteceu, pelo amor que faltou. Muitos preferem não abrir essa porta. Vivem correndo, produzindo, cuidando dos outros, ocupando cada minuto para não escutar o eco do quarto vazio. Mas fugir não faz a criança desaparecer. Ela continua chamando. E a cada vez que você a ignora, ela encontra formas de se manifestar. Ansiedade, exaustão, vícios, relações que se repetem como feridas. Agora imagine o oposto. Imagine que você finalmente abre a porta, que você se aproxima devagar, que você se ajoelha diante dela, olha nos olhos dela e diz as palavras que ela esperou ouvir. Eu vejo você. Eu sinto sua dor. Eu nunca mais vou te abandonar. Essa cena pode parecer simples, mas é uma revolução interna. Porque pela primeira vez, a criança não é deixada sozinha. Pela primeira vez, alguém segura a mão dela. E esse alguém é você. Não mais como uma vítima, mas como um adulto consciente que entende o que aconteceu e tem força para cuidar de si. Você pode achar estranho, mas não foi real, eu apenas imaginei. Mas a imaginação é uma ponte para o inconsciente. Carl Jung dizia que aquilo que foi rejeitado no passado não desaparece. Permanece como sombra, esperando integração.
Quando você se permite visualizar esse encontro, está dando corpo a uma verdade psicológica, a de que há partes suas que precisam ser acolhidas. Aos poucos, essa prática muda tudo. Aquele vazio constante começa a se preencher. Não porque você encontrou alguém de fora para curar suas feridas, mas porque você se tornou esse alguém. Você deixa de buscar paz em seus parceiros, deixa de correr atrás de aprovação externa, deixa de se sentir um intruso em sua própria vida. E aqui surge uma pergunta dolorosa. O que a sua criança ainda está esperando? Talvez ela espere ouvir que não foi culpada. Talvez precise de permissão para brincar, rir, descansar sem medo. Talvez queira apenas colo, algo tão simples e tão essencial que lhe foi negado. Você está disposto a oferecer isso? Se você realmente parar para escutá-la, vai perceber que muitas das suas dificuldades atuais não são de agora. São ecos. Você não tem medo do presente. Você tem medo de reviver o passado. Você não foge das pessoas de hoje. Você foge da dor de ontem. Por isso, a chave não é força, mas ternura. Não é endurecer ainda mais, mas se permitir suavizar. Não é reprimir emoções, mas abrir espaço para senti-las. Porque aquilo que você rejeita governa você, mas aquilo que você acolhe se transforma. Quando você olha para dentro e encontra essa criança, você a encontra cansada, mas não destruída, ferida, mas não morta. Ela sobreviveu esperando. Esperou porque acreditava que um dia alguém viria. E agora, ao contrário do que você pensa, ela não precisa de perfeição. Ela só precisa de presença. E talvez nesse processo você descubra algo maior. Não se trata apenas de curar feridas. Trata-se de recuperar sua capacidade de viver plenamente. Porque a criança que você foi é também a guardiã da sua criatividade, da sua espontaneidade, da sua alegria. Resgatá-la não é apenas curar o trauma, é reconectar-se com a vida. Claro, isso não acontece de um dia para o outro. Às vezes abrir a porta dói. Às vezes você volta a fechá-la, porque é demais para suportar. Mas cada vez que você ousa olhar para dentro, algo se transforma. E pouco a pouco, a criança deixa de esperar sozinha. Então, e se a criança que você era ainda estivesse esperando por você? Talvez seja a hora de parar de correr, de parar de se distrair, de parar de fingir que já superou. Talvez seja a hora de voltar àquele quarto, abrir a porta e finalmente dizer: eu cheguei, eu não vou mais embora. No fim, não é sobre consertar o passado, porque o passado não pode ser alterado. É sobre reparar a relação que você tem consigo mesmo. É sobre assumir o papel que ninguém assumiu, oferecer o cuidado que você nunca recebeu e permitir-se viver sem repetir eternamente a mesma dor. Essa é a essência do trabalho com a sombra. Enfrentar o que foi rejeitado, não para apagar a dor, mas para libertar a vida que ficou presa nela. Porque a criança que você foi não é apenas a ferida. Ela é também a chave para a sua liberdade. Talvez você nunca tenha tido a infância que merecia. Talvez tenha carregado responsabilidades que não eram suas. Talvez tenha perdido cedo demais a chance de ser inocente. Mas nada disso elimina a possibilidade de cura. Porque agora, como adulto, você pode dar a si mesmo aquilo que faltou. E quando você fizer isso, não apenas a criança se sentirá aliviada. Você também. Você vai sentir que pela primeira vez está completo. Que não há mais pedaços seus espalhados em quartos escuros. Que você finalmente voltou para si mesmo. Então, se ainda há uma parte sua esperando, não adie mais. Vá até ela. Escute. Toque. Permita-se chorar com ela, rir com ela, existir com ela. Porque só assim você deixará de carregar o peso de um abandono eterno. A criança que você foi ainda está lá. E tudo o que ela sempre quis era que você viesse.